pessoal, nós vamos iniciar então. Tem mais gente chegando. Enquanto isso, nós vamos fazer uma oração. Pode ficar sentado mesmo do jeito que vocês estão aí. Pai querido, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, nessa noite. Senhor, somos gratos ao Senhor por mais esse privilégio, Pai, de podermos aprender mais sobre o Senhor, Pai, sobre a Tua palavra, sobre os Teus ensinamentos. Pai, eu peço ao Senhor, Pai, que tudo aquilo que venhamos aprender, Pai, na Tua palavra, que venha ser algo, Pai, que não somente venhamos aprender e amanhã a gente já faz tudo ao contrário, ou esquece tudo aquilo que aprendemos aqui, Pai, mas que nós venhamos ser diferente, Pai, que tudo aquilo que aprendemos aqui, venhamos colocar em prática. Eu peço ao Senhor por cada vida que está aqui nessa noite, cada família aqui representada, aqueles que ainda estão a caminho, Pai, eu peço ao Senhor que os traga em paz e segurança, aqueles que não poderão vir hoje, Pai, que o Senhor esteja com eles também, Pai, e que o Teu nome seja louvado, Pai. Muito obrigado por esse privilégio. Amém. Alguns falou para a gente que não poderia estar com a gente hoje, aí por esse motivo que a gente até está fazendo a live, porque eles já aproveitam, né, já não fica sem o material, eles podem ali pegar. Pastor, você só pluga o negocinho lá para mim, por favor. Então, o pessoal que vai ver essa live aí depois, só para eles entenderem do que a gente está falando hoje, é a nossa quarta aula da Escola de Profeta e a nossa primeira aula sobre o tema escatologia em si mesmo, porque nós já tivemos 3 aulas, fizemos um resumo até agora, a gente está entrando na escatologia e nessas 3 aulas passadas, nós falamos ali sobre as festas judaicas, né, e os seus cumprimentos com a vinda de Jesus. Falamos das 4 primeiras festas que se cumpriram com Jesus, né, Páscoa, Pães Asmos, Primícia, Pentecoste. Agora, da agora para frente, as outras três festas que nós temos são festas escatológicas, que é trombeta, Yom Kippur e tabernáculo. Então, aí para frente, agora nós falamos de escatologia. E hoje nós vamos entrar no tema escatologia. Lindinha, pode vir para cá. A pastora Catarina trouxe a... Então, a nossa aula 4, porém, é a nossa primeira aula que vamos entrar propriamente dito no assunto de escatologia. E no material de vocês aí, para quem tá vendo a live, nós vamos disponibilizar esse material aí no link para download, esse material que a gente está usando hoje. Se quiser usar mais para frente, a gente vai ter esse material, vocês podem fazer o download. Então, para a gente iniciar, nosso tema, escatologia. E, pastora, se a gente colocar o som aqui, se a gente colocar um vídeo, vai sair o som aqui, não vai? Ô, isso, dá uma mão lá, só para ver se na hora que eu pôr o vídeo aqui, vai sair som. Para a gente iniciar, eu queria passar um videozinho. Esqueci de olhar sobre esse vídeo aí antes, entendeu? Enquanto o pessoal está dando uma olhada ali, no material de vocês aí a gente tem aí as primeiras partes assim, observação sobre os estudos de profecias, o porquê estudar a profecia, o que é escatologia, as premissas que envolve o termo escatologia, a perspectiva escatológica do Antigo Testamento, o caráter da escatologia no Novo Testamento, temas envolvidos, a importância da doutrina da segunda vinda de Cristo, princípios de estudo das profecias.
Me empresta o seu aqui, Jéssica, só para me ler um negócio aqui. Esse material, eu coloquei aí no de vocês, aí está assim, observação, esse material é de autoria do professor Eliseu Pereira. Então, eu peguei esse material num site, chama EBD Online, é porque eu achei ele um material bem completo, ele abrange bem profundo mesmo escatologia, então eu peguei ele para a gente estar usando esse material. Para a gente iniciar, colocar um videozinho aqui. O centro do terremoto coincide com uma falha geológica registrada nos mapas e que cedeu à pressão. O risco do terremoto nessa falha foi apontado por vários cientistas, a última vez em 2008. Então aqui esse vídeo só para a gente, porque quando a gente fala do tema de escatologia, a gente já fica meio tenso assim, né? Eu coloquei aqui, ó, quando se fala de escatologia, a nossa expectativa é essa aqui, ó. Sempre quando fala assim, escatologia, a primeira coisa que vem, não é, pastor? Não é dessa forma? A gente já pensa logo nas piores catástrofes possíveis, né? E no número 666, então essa é a nossa expectativa. Por que nós temos essa expectativa? Eu gosto muito de um exemplo que um professor meu lá do Brasil, ele usa, o pastor Jorginho, que ele fala o seguinte: porque tudo de ruim nós associamos com o Apocalipse. Quando fala assim, aconteceu uma desgraça lá em um país, aconteceu um apocalipse lá, a gente já fala assim, né? Então, o Will mesmo, ele gosta assim, nossa, igual um apocalipse zumbi, tudo ele é isso, apocalipse zumbi. Então, quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos, eu lembro que a gente não via as pessoas na rua assim, igual a gente vê pro Brasil, né? A rua lotada de gente, para a rua, sentado nas calçadas. Ó, Will, nossa, parece que aconteceu um apocalipse aqui. Então, tudo que é ruim, nós linkamos com o Apocalipse. Então, quando se fala de Apocalipse, essa é a visão que nós temos de Apocalipse. Porém, a nossa expectativa não deve ser essa quando falamos de Apocalipse. A nossa expectativa deve ser essa aqui, ó. Porque no Apocalipse, olha, isso aqui que é a nossa esperança. Entendeu? Ó, é que Cristo virá, e Ele virá acompanhado da igreja. Isso aqui é a visão que tem em Apocalipse, de um anjo, que ele tinha olhos para todos os lados, que fala ali nos profetas que ele tinha 2 asas para voar, 2 asas ele cobria os pés. Então, essa é a realidade que nós devemos esperar do Apocalipse. Não aquela que a gente viu ali, ó. Essa é a nossa expectativa. Mas essa aqui é a realidade, ó. É isso aqui que vai acontecer no Apocalipse, ó. Entendeu? Então, quando se fala de escatologia, a nossa mente já leva lá no número 666, automático já, a gente já pensa só em coisa ruim. Então, a nossa realidade deve ser essa. Então, para a gente iniciar,
no ponto 3 de vocês aí, aqui a gente está falando assim, o que é escatologia? Escatologia é a doutrina bíblica que lida com as últimas coisas, do grego últimos, e essa palavra aqui, escatos, que significa último, e logos, estudo. Então, seria estudo das últimas coisas. Lembrando, pessoal, que quando a gente vai aqui, no estudo de escatologia, nós vamos frisar algo importante. Tem vários acontecimentos escatológicos. Então, nós temos acontecimento fim do mundo, nós temos arrebatamento, temos a volta de Cristo, grande tribulação, milênio, tudo isso são acontecimentos que envolvem escatologia. Porém, aqui, quando a gente estuda a escatologia, eu quero deixar bem claro para vocês que nós não vamos esgotar esse assunto. Nós não vamos ser as pessoas que vamos resolver qual que é o método que vai acontecer as coisas. E porque inúmeros estudiosos já se debruçaram sobre esse assunto e não chegaram à conclusão. Então, mas algo que alguém disse, que eu não me recordo quem foi, que nas coisas essenciais, nós temos que amar um ao outro. Ou seja, aqui nós não vamos discutir se Jesus é Deus, por exemplo, se a divindade de Jesus, ou se as pessoas, se nós somos salvos por obras ou pela graça, entendeu? Nós não vamos discutir isso aqui, porque isso é coisas essenciais. Então, não importa a visão escatológica, todos eles acreditam na divindade de Jesus, tá? Todos eles acreditam que nós somos salvos pela graça. E aqui nós não estamos definindo assim, quem é cristão, quem é seita, quem são os bons, os mocinhos, quem são os maus. Não, isso nós não vamos debater, porque há um consenso que todas as visões acreditam que Jesus é Deus, na divindade de Jesus. Então isso é coisa essencial. Então as divergências que nós vamos encontrar em escatologia são divergências hermenêuticas. O que é hermenêutica? Eu não sei se vocês lembram, quando a gente deu uma palhinha sobre hermenêutica, que falava assim, a hermenêutica é aquela arte da gente pegar um versículo da Bíblia, um tema central da Bíblia, e destrinchar ele, estudar aquele tema, pegar outras passagens na própria Bíblia, que se explica para dar mais força àquilo que você está pensando. Então, a hermenêutica é aquilo ali, é um estudo profundo das coisas, a hermenêutica bíblica. Então, as divergências que vamos encontrar em escatologia não são divergências assim entre uma igreja cristã e uma seita, porque nós não vamos falar de seita aqui, nós só vamos falar de cristãos. Entendeu? Nós não vamos falar aqui o que o Espiritismo pensa sobre escatologia. A gente não vai falar, embora todas as religiões, eles têm um ensinamento sobre as últimas coisas. Todo mundo, inclusive o Espiritismo, eles têm a visão de como serão as últimas coisas. Então isso nós não vamos discutir aqui coisas essenciais ao cristianismo, tá bom? Então as divergências que vamos ter aqui são escatológicas. Então, só para a gente iniciar, antes da gente pular aqui, nós temos duas visões de interpretação do termo escatologia. Não do termo escatologia, do estudo da escatologia. A escatologia ela é uma das matérias dentro da teologia sistemática, onde ali você vai ver cristologia, angelologia. Então, são vários temas. Entre esses temas da teologia sistemática, a gente encontra escatologia. Então, nós vamos ver duas formas mais comuns de interpretação não escatológica, tá, gente? Interpretação bíblica, porém, que quando é linkado com a escatologia, tem um desfecho também na interpretação escatológica. Então, nós vamos ver que existem duas vertentes aí, nós vamos chegar nela. Então, escatologia, doutrina bíblica que lida com as últimas coisas, ou seja, é o estudo das últimas coisas. Então, expressões bíblicas que nós vamos encontrar na Bíblia, relatando as últimas coisas, nós vamos encontrar
últimos dias, que está em Isaías e em Miqueias, últimos tempos, em 1 Pedro, e última hora. Definição: estudo dos acontecimentos finais do plano de Deus para esse mundo e a consumação do propósito de Deus. Então, os eventos escatológicos que nós vamos falar sobre ele: volta de Cristo, arrebatamento, fim do mundo, milênio. Então, dentro da escatologia, propriamente dentro do Apocalipse, tem coisa demais. Tem as taças da ira de Deus, tem os cavalos, tem a besta, tem a meretriz. Então, assim, muitíssimas coisas. Então, nós, a princípio, nós vamos frisar nos eventos escatológicos, que é a volta de Cristo, arrebatamento da igreja, fim do mundo, reinado milenar. Então, nós vamos focar mais nos eventos escatológicos a princípio, ok? Então, nós temos dois modelos teológicos de interpretação das Escrituras. Então, isso nós precisamos entender primeiro por quê. Porque isso aí vai fazer com que a gente, num possível debate, não um debate de briga, não estou falando disso, você está conversando com um amigo seu que ele é aliancista e você é um camarada dispensacionalista. Então, vocês não vão chegar a um acordo e vocês vão brigar ali. É assim, cara, você está tentando provar algo para ele e ele tentando provar você, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Então, quando você entender a posição dele, você vai conviver melhor com isso. Entendeu? Você vai falar, cara, essa é a visão dele, não tem como eu mudar o que ele pensa. Apesar que tem como mudar quando uma pessoa honesta, biblicamente, quando ele vê uma visão que ela se sobrepõe biblicamente, ela tem mais raiz ali bíblica, ela é mais forte. Então, se ele é um camarada honesto, ele vai começar, não, cara, eu tenho que repensar o que eu acredito, porque essa aí, a base é muito mais forte do que aquilo que eu acredito. Então, nós temos duas visões, dois modelos teológicos, que é aliancismo e dispensacionalismo. Temos dois modelos teológicos de interpretação para as Escrituras. E, a princípio, esses modelos não são exclusivos para a escatologia, porém, ele vai refletir no entendimento dos acontecimentos escatológicos. Esses modelos ou sistemas são dispensacionalismo e aliancismo. Nós vamos falar o que significa cada um deles. Outra coisa que eu quero que vocês entendam, pessoal, é que o que a gente está fazendo aqui, estudando, né, esses métodos escatológicos, métodos de interpretação bíblica, é algo que sempre ocorreu, cara. Na história da humanidade sempre teve. E para citar isso, eu queria ler em Atos capítulo 15, um primeiro debate que nós tivemos, foi ali como que os gentios, isso aconteceu no ano de 49, Jesus ele morreu ali aproximadamente no ano de 32, 33 mais ou menos, não se sabe o ano correto, pelo erro ali no ano do nascimento dele, ele estava com 33 anos e meio mais ou menos, mas não foi necessariamente no ano 33, então tem um probleminha ali no início, né, da contagem. Então, assim, no ano 49, cara, olha para você ver, pouco tempo depois que Jesus foi assunto ao céu, teve um primeiro debate, que a gente pode dizer um primeiro debate teológico, e ali naquele debate, o que estava em questão? Como é que os gentios que tinham aceitado a Jesus, como é que eles seriam inseridos na igreja? Então, ali eles perguntavam se esses camaradas eles vão ter que circuncidar também, porque é o seguinte, se esses caras não circuncidassem, primeiro que eles não seriam aceitos, e se eles não fossem aceitos, eles nem salvos seriam, então era algo muito sério. Então, assim, em Atos capítulo 15, nós vemos uma discussão sobre isso. Então, olha o que acontece. Atos capítulo 15, versículo 1, fala assim, ó: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos,
se não vos circuncidastes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Então você vê a seriedade disso. Aí fala assim, ó, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, ou seja, não foi um trenzinho mais ou menos não, entendeu? Então assim, não foi uma pequena discussão, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Lá no versículo 5 agora fala assim, ó, insurgiram-se entretanto alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Ou seja, você vê que aqui estava acontecendo um concílio, eles estavam fazendo um debate, criando uma doutrina, e eles se reuniram para fazer aquilo. E aqui no versículo 6 até o 12, olha o que diz, ó. Havendo grande debate, no versículo 7, tomou Pedro a palavra e lhe disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhe pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então, cara, olha que você vê, Pedro tomou a palavra e falou assim, cara, você está colocando sobre esse pessoal um jugo que nem nossos pais conseguiram suportar, e agora você está discutindo se esses camaradas que aceitaram a Jesus, eles precisam ser circuncidados para fazer, porque é o seguinte, vocês lembram que o pacto que Deus fez com Abraão, a promessa envolvia a circuncisão. Então a criança ela era circuncidada no 8º dia, ela era circuncidada, a partir dali essa criança fazia parte do pacto, entendeu? Ela estava inserida na igreja, vamos dizer assim. Então aqui eles estão discutindo isso. Aí no versículo 18, cara, olha no versículo 18, Tiago ele toma a palavra, fala assim, diz o Senhor que faz essas coisas conhecido desde séculos, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animal sufocada, do sangue, porque Moisés tem em cada cidade desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Cara, aqui, olha o que está acontecendo. Tiago, ele tomou a palavra aqui. Então Tiago falou assim, cara, a gente não pode colocar esse jugo sobre eles, porque é o que Pedro estava falando atrás, esse jugo nem nossos pais conseguiram carregar, agora nós vamos colocar sobre ele esse jugo. Então ele fala assim, cara, a gente não vai incomodar esses caras, mas aí olha o que ele fala no 21, porque Moisés tem, aí ele fala assim, nós não vamos incomodar eles, porém nós vamos deixar algumas coisas básicas para eles, que não se contaminem com relações sexuais ilícitas, com sangue de animal, sufocados. E porque ele fala o seguinte, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam na sinagoga. O que ele está falando? Ele está falando assim, porque Moisés, todo sábado tem um camarada aqui, esses camaradas que segue a lei, muito assim, rígido, esses caras estão pregando aí. Então, se vocês que querem servir a Deus, vocês já não vão ser circuncidados, e se vocês não se abster dessas coisas, é problema, cara. Vocês vão escandalizar a quem segue a essa lei de Moisés. E Moisés tem gente espalhada para tudo que é lado aí.
não no sentido que Moisés espalhou, mas eram pessoas que pregavam a respeito da lei. Os fariseus eram tão terrível, cara, eles eram tão terrível, o que eles faziam? Por exemplo, é proibido tocar esse teclado aqui. Aí o cara não conseguia ficar sem tocar o teclado, aí sabe o que ele fazia? Ele colocava uma lei para que ninguém chegasse perto do teclado, aí, ou seja, ele colocava mais uma lei. Já é lei não tocar teclado. Aí ele vai e fala assim, ó, é proibido subir no púlpito. Se a pessoa não conseguisse deixar de subir, ele é proibido entrar na igreja. Então eles colocavam lei em cima de lei, para na verdade era uma lei lá que eles não conseguiam cumprir, então eles colocavam outras leis para segurar eles mesmos. Entendeu? E no final ficava um jugo gigante que ninguém conseguia carregar, véio. Ninguém conseguia cumprir, porque era absurda a lei. Então, aí só que no finalzinho aqui desse que nós estamos lendo aqui, nesse primeiro concílio que aconteceu, no versículo 24, visto sabermos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização vos têm perturbado. Aqui eles estão falando assim, ó, nós sabemos que alguns que saíram de nós, do nosso meio, estão aí perturbando vocês, falando que vocês têm que circuncidar, que vocês têm que guardar a lei. Aí ele vai falar assim, ó, mas sem nenhuma autorização nossa, vos tem perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Versículo 25. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-lo a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm... Aí ele manda Barnabé e Paulo ir lá explicar isso para eles. Versículo 28, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais, ou seja, coisas essenciais precisa ser feito, que vos abstenha das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animal sufocado, das relações sexuais ilícitas. Destas coisas farei bem, se vos guardardes saúde. Então ele está falando de coisas essenciais. Então aqui, quando a gente fala de escatologia, nós estamos falando de um debate, cara, que já aconteceu há muito tempo atrás e ele está vindo acompanhando. Então eu quero falar de coisas que aconteceram, debates, que isso se tornou bom para nós. Por que isso aqui, eu falo que ele se tornou bom para nós, principalmente para os homens, né, o medo da circuncisão? Por quê? Se aqui, nesse primeiro concílio que aconteceu no ano 49, eles determinam, Pedro fala assim, não, todo cara que quer servir a Jesus, ele tem que circuncidar. Não tenha dúvida, nós tudo era circuncidado aqui, os homens, entendeu? Porque ia estar na Bíblia, ia ser estipulado aqui, nós tudo ia circuncidar. Só que aqui chegou esse cara, não, a gente não tem que colocar esse fardo pesado para eles carregar. Não existe isso. Então, aí nós vimos, o que a gente falou na última aula, Jeremias profetizava que a circuncisão agora não vai ser no coração. A outro concílio que aconteceu, ele aconteceu no século III, no ano certo, no ano 270 e poucos, ali nessa faixa aí. Um bispo que ele se converteu com 35 anos de idade, o nome dele era Cipriano, de Cartago. Cartago era uma cidade do norte da África. E o que era o assunto? Como receber os cristãos caídos. Olha, você vê. Por quê? Naquele período houve uma perseguição terrível, cara. Terrível contra a igreja. Então, o que aconteceu? Essa perseguição, o que fazia? Acontecia que muitas pessoas, foi o imperador Diocleciano, ele comandou essa perseguição. E quando ele perseguia as pessoas, as igrejas, o que acontecia? Os bispos, com medo de morrer, ser martirizado, eles meio que falaram assim, não, beleza, o que vocês querem? Vocês querem o quê? Nós queremos queimar esses livros cristãos que vocês têm tudo aí, seus livros sagrados. Aí eles davam livro para queimar tudo, então. Ou o cara negava a Cristo, não, tá bom, eu nego, para ele não ser martirizado, porque o cara estava com medo disso. Então aconteceu que nesse período de perseguição, muitos negaram a fé, entre eles bispos que foram assim instituídos ali para representar a igreja
e eles negaram a fé por causa da perseguição. Aí aconteceu que quando acabou a perseguição, aconteceu um negócio que esses camaradas queriam voltar para a igreja. Eles queriam voltar para a igreja e agora eles estavam discutindo o seguinte: como é que nós vamos receber esses camaradas que no olho do furacão ali eles negaram a Cristo? E são bispos que representam a igreja. Aí o nome desses caras eram traditores. Eles tiveram o nome como traditores, o que significava aquele que entrega. Ele entregava os livros sagrados e todo mundo metia fogo naquilo, queimava os escritos sagrados. Aí depois que não que acabou a perseguição, mas ela ficou mais amenizada, aí eles vieram para a igreja de novo, falaram assim: nós queremos fazer parte do corpo. E aí? Aí ele agora falou assim: como é que nós vamos receber esse povo? Porque, inclusive, cara, nesse cisma que aconteceu aqui, eles estavam assim, eles estavam invalidando até as coisas que esses caras tinham feito. O bispo que colocou a mão sobre fulano de tal, ele é um bispo traditore, ou seja, ele é um daqueles caras que quando estava perseguido, ele negou Jesus. Ou seja, esse cara que ele converteu nem vale, que ele consagrou nem vale a consagração. Nem está valendo, tem que consagrar de novo. Aí, ali, naquele concílio, eles estavam definindo isso. Porém, ali, foi um dos grandes debates. Então, acabou que ali o camarada que comandava isso, porque ele pensava se era um camarada chamado Donato. Esse cara, Donato, tinha uns donatistas, e eles falavam assim: não, esse cara aí, ele não vale nem o que ele foi consagrado. Era a mesma coisa assim, o pastor Tiesco, hoje ele é pastor, mas ele veio do mundão e quem fez o casamento dele é um padre. Ele tem que fazer outro casamento da igreja. Eles têm que casar de novo, porque aquele cara lá, não é que ele é um traditore, né? Mas ele não tem autoridade eclesiástica dentro da igreja, não vale, ele tem que casar ele de novo aqui. Era tipo isso. Ou o pastor Tiesco batizou o Paulo, mas aí descobriu um ano depois que naquela época o pastor Tiesco estava tendo um problema de um relacionamento exconjugal. Batiza o Paulo de novo, porque ele não vale o que ele fez, não. Era tipo isso, entendeu? Eles estavam, aí tem um camarada chamado Santo Agostinho, ele foi o camarada assim que ele entrou forte nisso, debateu contra isso e falou assim: não, cara, o ato, ele tem poder no próprio ato, ou seja, a pessoa que chega do mundo aí, de outro lugar, não estou falando assim que tem, porque um padre fez o casamento, não falando, às vezes nenhum padre fez, foi um amigo da família, o cara foi lá e fez o casamento dele, porque acontece. Falou assim: não, esse cara não tem autoridade eclesiástica, não é um pastor, não é um bispo, nós vamos fazer o casamento. Não, isso não acontece, entendeu? Então, aí o que acontece? Querendo ou não, nós usufruímos disso hoje. Nós usufruímos de coisas que foi definido lá atrás. Porque se isso valesse para hoje, nós estávamos perdidos. Todo mundo que aceitar Jesus, de cara aceitou Jesus, batiza tudo de novo, aceita Jesus, casa todo mundo de novo, era assim, entendeu? Então, aí, Santo Agostinho, ele foi um camarada que ele falou assim: não, o ato, ele tem poder em si próprio. Então, não precisa de fazer isso de novo, não. Inclusive, se um camarada for consagrado por um pastor, e o pastor é um pilantra, por exemplo, isso aí não necessariamente ele tem que ser, vão ter que consagrar de novo, porque o pastor, o cara que separou ele, é um pilantra. Não, o ato da separação, ele tem um poder em si próprio. E quem abençoa tudo isso é Deus, entendeu? Não depende da pessoa. E isso foi definido, e isso nós gozamos disso hoje na igreja. Entendeu? Então é um debate que aconteceu lá atrás também, e que nos beneficiou hoje. Querendo ou não, nós somos beneficiados, porque nós temos aí muitos espíritos de donatos espalhados. E o último concílio que eu queria falar, antes da gente voltar para a escatologia, é o concílio de Nicéia. Esse aqui talvez seja o mais famoso dentre os três que eu estou falando, que foi um concílio que aconteceu pouco depois desse aqui, que eu acabei de falar. Esse aqui aconteceu no ano 325, o outro foi no século 3 também, ali 250 e poucos, a 290, nessa faixa. Esse aqui aconteceu no ano 325. E o assunto disso aqui, o que era, cara?
era o seguinte: a natureza de Cristo, divindade de Cristo. Cristo é Deus ou não? Ele é criatura ou não? Se ele é criatura, ou seja, estava no 325. Se ele é criatura, nós estamos 325 anos errado, adorando ele. E a gente não pode. Então, aqui aconteceu um concílio, talvez um dos mais importantes, onde a gente viu ali o termo trindade. Ele não foi a primeira vez que ele foi usado aqui, ele tinha sido usado antes, porém aqui ele tomou, eu esqueci a palavra agora, mas ele foi tipo normatizado aqui, sabe, nesse concílio. E eu não me lembro, eu não fiz esse estudo agora sobre esse concílio, mas eu me lembro de um documentário antigo que eu fiz. Está dentro da minha bolsa aqui, eu esqueci de pôr o carregador, que ideia. A senha é 1209 para desbloquear ele. Na hora que você ligar. Não, mas é do computador, é só para. É o tela de bloqueio, não tem problema. Então, eu me lembro de um documentário que eu vi, e se eu não estiver enganado, eu podia ter visto ele de novo para lembrar melhor, mas parece assim, o camarada que tomou conta disso aqui era o imperador Constantino. Esse camarada era meio paraguai, entendeu? Nós vamos falar dele. Mas o que aconteceu? Muita gente ensinava para a rua fora. Muita gente, tinha muitos caras, mestres aí espalhados, e eles saíam ensinando. Cada um tinha uma teologia acerca de Jesus. Então, o que Constantino fez? Constantino ele marcou esse concílio de Nicéia, juntou esses camaradas todos. A história conta para a gente que foram 318 bispos reunidos ali, e ele falou assim: põe na mesa aí tudo que vocês acreditam aí. Aí eles colocaram todo mundo a teologia dele lá. Esse Constantino rasgou tudo e fez uma só. Falou assim: a partir de hoje todo mundo faz uma coisa só. E ali instituiu o termo e a doutrina da Trindade. Entendeu? Esse Constantino, por que eu falo que ele era um camarada meio que paraguai? Esse Constantino, ele era o imperador, era o cara o bambambam, ele que fazia tudo. E ele, para você ter uma ideia, ele só foi batizado no leito de morte. Por quê? Ele falava assim, ó, queria ser cristão, nós até falamos isso na casa do pastor Wesley. Ele queria, assim, na hora que as pessoas vissem ele se identificar como cristão. Porém, ele não batizava, porque se ele batizasse, ele tinha que estar debaixo da autoridade do bispo. E ele não queria estar debaixo da autoridade do bispo, então ele não batizava, ele ficava assim, aquele cara neutro, entendeu? Tipo alguns caras que a gente vê na igreja hoje, infelizmente. Aqueles caras que estão no banco da igreja, aí você fala assim: irmão, você não vai tomar uma posição? Não, eu nem sou daqui, eu venho de vez em quando, porque ele fala assim: se eu batizo aqui, aí é problema, aí o pastor já pode me cobrar. Agora, se eu não batizo, eu posso vir o dia que eu quiser, o dia que eu não quiser ninguém vai falar nada, eu posso questionar, porque eu não faço parte do corpo da igreja mesmo. Então, nós estamos cheios desse espírito Constantino também. Então, esse camarada era o tal do Constantino, entendeu? Eu gostei muito desse termo que um pastor, inclusive calvinista, eu tinha uma raiva dele, rapaz, mas depois que eu comecei... Porque eu falei assim, eu vou ter que estudar o calvinismo, não tem jeito, vou ter que estudar com um camarada que é calvinista, né? Aí comecei a gostar demais dele, porque ele, embora calvinista tem muitas coisas, o que diverge mesmo é só a parte de Calvino. O resto, o cara é muito fera mesmo. Marcos Granconato, o nome desse camarada. Então, ele vai falando disso, e tudo isso, cara, foram concílios que foram bons para a igreja. Então, hoje a gente colhe fruto disso, entendeu? Então nós estamos falando aqui de duas coisas que já foram discutidas aí por as cabeças mais pensantes do mundo da teologia. Aí. Então, nós temos dois modelos, que é o dispensacionalismo e o aliancismo. Nós vamos falar de cada um deles agora. O que é o dispensacionalismo? Dispensacionalismo é um modelo teológico que propõe que Deus realiza seus propósitos ao longo da história por meio de formas distintas de administração em seu trato com o homem.
O termo dispensação decorre da palavra grega oikonomia, traduzida de diferentes formas em Lucas, Colossenses, Efésios. Então, o que o dispensacionalismo ele prega? Provavelmente, todo mundo está aqui é dispensacionalista. Por que eu falo isso? Porque é o que é mais comumente aceito, mais pregado, que está mais alastrado, é o dispensacionalismo, assim como a visão teológica que a igreja não passa pela grande tribulação, ela vai ser arrebatada antes. Isso aí, eles estão quase que ligados, porque o nome dessa linha teológica que a igreja não passa pela grande tribulação, ela já vem assim, ó, dispensacionalista, pré-tribulacionista, já vem carregando esse nome aqui de dispensacionalismo. Então, o que é o dispensacionalismo? Dispensacionalismo é a dispensação é um período que a gente acredita que Deus ele tinha uma forma de tratar com o homem conforme o que Deus pedia e o homem tinha que obedecer aquilo. Ou seja, no jardim do Éden, o homem ele tinha que obedecer, não comer da fruta. Ele comeu, a punição foi o quê? Foi expulso do jardim. Aí agora ele tinha que fazer outra coisa, Deus trata com o homem diferentes temas e formas diferentes de tratar com o homem ao longo da história. E o dispensacionalismo, ele abrange sete dispensações. Dispensacionalismo, ele apresenta duas estruturas básicas. Interpretação literal das Escrituras, em particular das profecias bíblicas, e ele tem uma distinção entre Israel e igreja no tratamento de Deus ao longo da história. O que seria isso, cara? Literal das Escrituras, ele acredita que tudo que está nas Escrituras é literal. É lógico que tem simbologia também. A Bíblia é cheia de simbologias e coisas que são simbólicas. Mas, no dispensacionalismo, a gente trata, o dispensacionalismo trata a interpretação da Bíblia como literal. As coisas que estão falando, as promessas ali são literais. Por exemplo, nós vimos as promessas da vinda de Jesus nas festas, que tudo se cumpriu literalmente na pessoa de Jesus. Então, ali é o que o dispensacionalismo acredita. E ele faz distinção entre Israel e igreja. Vocês já ouviram falar assim que a igreja não passa pela grande tribulação, porque a grande tribulação é para tratar quem? Israel. Vocês já ouviram isso? Fala assim, a igreja não passa pela grande tribulação, porque a grande tribulação é para Israel. Ou seja, tem uma distinção entre Israel e igreja. Então, acredita-se que aquela passagem que fala assim, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, e todos aqueles que o receberam, deu o poder, o privilégio de ser chamado filho de Deus. Então, há uma distinção entre Israel e igreja. Israel é um povo, igreja é outro, os dois são distintos, são dois povos. Como Israel é distinto da igreja, a Bíblia está organizada em 7 dispensações. As 7 dispensações agora. Nós temos aqui, a primeira dispensação, criação. Aqui, na verdade, não está o nome das dispensações. Mas aqui, é aquele mapa que eu mostrei para você, Clebão, na hora que a gente estava aí, do plano divino através dos séculos. Então, nós temos aqui, 7 grandes acontecimentos na história. Os acontecimentos são a criação, depois o dilúvio, Torre de Babel, Êxodo, a primeira vinda de Cristo, segunda vinda de Cristo e novos céus e nova terra. Isso são 7 acontecimentos na história e o dispensacionalismo ele coloca isso como 7 dispensações. As 7 dispensações estão aqui, A primeira dispensação, inocência, que é no texto aqui de Gênesis 1, as responsabilidades dessa dispensação: cuidar do jardim, não comer o fruto, encher e dominar a terra, ter comunhão com Deus. Eles não fizeram isso. Maldições, os juízos, maldições, morte física e espiritual. Então, o que é dispensação? Voltando, é um período
ao qual Deus trata a sua igreja com relação à obediência da igreja. Isso é o dispensacional. São períodos que Deus trata a igreja. Segunda dispensação, consciência, que é a partir do momento que o homem caiu, ele tem agora consciência das coisas. Então entra ali a dispensação da consciência. Então ela entra ali em Gênesis capítulo 7, e a responsabilidade era fazer o bem. E não fizeram o que foi o juízo disso, o dilúvio. Então, a primeira dispensação, que é da inocência, ela vai da criação do homem até a queda do homem, a inocência. A segunda, que é consciência, ela vai da queda do homem até o dilúvio. A terceira dispensação é governo civil, ou governo humano. Ela vai do dilúvio à Torre de Babel. A responsabilidade do povo era o quê? Encher a terra, aplicar a pena capital. O que era? Você lembra que na Torre de Babel, quando Deus dá a ordem, encher e multiplicar a terra. E quando eles estão juntos, eles falam assim, não, a gente vai construir uma torre, que o cume dela, ela encosta no céu. A intenção deles, eu já vi gente falando assim, que era chegar no céu. Não, ali ele relata que ela tocaria no céu de tão grande que ela é. Eles não queriam ir lá para o céu. Ali é uma forma, eles falaram assim, cara, ela tem que ser grande, porque se acontecer um dilúvio, nós não vamos morrer de novo, não. Nós vamos subir nessa torre aí lá para cima, todo mundo, e nós também não vamos dispersar para a face da terra, não. Nós vamos ficar todo mundo junto. É tipo assim, onde você mora? Eu moro no condomínio, na Torre de Babel, todo mundo morava lá. Ficava lá assim, qual apartamento? 1.352.000. Então, essa aqui é a terceira dispensação. A quarta dispensação é a patriarcal. E a patriarcal, ela vai de Babel até o Monte Sinai. A patriarcal também ela tem o nome de dispensação das promessas. Então, ela vai de Babel até o Monte Sinai. Então, a responsabilidade era permanecer à terra da promessa, Canaã, e crer em Deus e obedecê-lo. Não fizeram isso, o juízo. Jugo egípcio e peregrinação. Eles foram cativeiro no Egito e peregrinaram no deserto. Próxima dispensação, dispensação da lei. E ela vem aqui, ela vem do Monte Sinai até o dia de Pentecostes. Você lembra que a gente falou na última aula que Pentecostes ali instaurou uma nova aliança e fala assim que a dispensação da lei, ela termina no Pentecoste. Eles tinham que guardar a lei e andar com Deus. Não o fizeram, exílio babilônico, vocês lembram? Agora, a dispensação da graça seria a dispensação que nós estamos nela, que é de Pentecoste até o arrebatamento da igreja, que a responsabilidade é crer em Cristo e andar com Cristo. Juízo, morte e perda de galardões. Depois temos a dispensação do milênio, que ele vai do arrebatamento até o juízo final, que é crer em Cristo e sujeitar ao seu governo. Os juízos, morte e grande trono branco, que é o juízo de Deus, que ele vai julgar as nações. Então essas são as 7 dispensações, que é o modelo dispensacionalista. Ele crê que Deus trata com o homem, à medida das coisas que vão acontecendo, Deus trata diferente com o homem. A outra visão, que é o aliancismo, eu vou passar bem rápido nela, não porque ela é menos importante, para a gente já ir para as linhas escatológicas. Ela é baseada na doutrina de que Deus tem apenas um pacto com seu povo. E Deus tem apenas um povo. E esse povo é representado pelos santos do Velho e do Novo Testamento. O ponto central é que sempre foi o mesmo pacto, o mesmo povo, o mesmo Deus, os mesmos sacramentos, a mesma aliança, as mesmas promessas. Deus sempre teve um único povo durante toda a sua história. Então, o aliancismo, ele não vai ter aquela distinção entre o povo de Israel e o povo de Deus. Não há divisão, não há dois povos, não. É um povo só.
e fala assim que a aliança que Deus fez lá com Abraão, a aliança que Deus fez já começa lá no Éden, entendeu? Que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça do diabo. Ali Deus já faz uma aliança com o homem. Depois nós vemos alianças, Deus faz aliança com Noé, e depois Deus faz aliança com Abraão, faz aliança com Moisés, aliança com Davi. Então, essas alianças, uma não anula a outra, tudo faz parte da primeira aliança. Então, o aliancismo, ou a doutrina do pacto, é a mesma coisa. Eles creem que existe apenas um só Deus e uma só aliança. No Antigo Testamento, esse pacto era selado com sangue de animais, apontando para o selo final do sangue de Cristo. Na última ceia, Jesus fala sobre a nova aliança, e isso não é no sentido de ser outra aliança, mas no sentido que agora está sendo administrado de uma forma diferente após a morte de Cristo. Como os aliancistas creem que os sacramentos são o mesmo, isso inclui também os filhos. No Antigo Testamento, os filhos eram inseridos no pacto através da circuncisão, e agora isso acontece através do batismo. Então, hoje, para uma igreja aliancista, a igreja, por exemplo, presbiteriana é uma igreja aliancista, eles batizam as crianças porque porque assim, antigamente a criança, para ela fazer parte da promessa, ela era circuncidada. Quando ela era circuncidada, ela fazia parte daquela aliança, ou seja, ela era de Deus, ela era da família de Deus, ela pertencia à igreja. Agora isso foi substituído com o batismo infantil. Então, eles batizam as crianças, simbolizando a mesma coisa. Olha, nós estamos inserindo ele na aliança, no pacto que Deus tem. O que acontece, nós aqui não estamos discutindo se uma coisa é errada, a outra é certa, tá, gente? São duas linhas escatológicas, é o que eu falei. Nós, provavelmente, a grande maioria aqui conhece mais o dispensacionalismo, que é o mais comumente aceito, que a gente fala mais sobre ele. Mas aqui, há uma ressalva dentro do aliancismo, por exemplo. Se nós estamos no aliancismo, a lei de Noé vale para hoje. Ok, Deus não vai destruir mais o mundo com chuva, com água. E essa aliança vale para nós, é perpétua. Aí depois vem Abraão, que é a circuncisão. Hoje eles vêm cá e substitui pelo batismo. Porém, aí quando eles chegam em Moisés, está em vigor o que? A lei. Aí eles falam assim, cara, beleza, e a lei? Como é que isso vale para vocês? Eles vão falar que o livro de Hebreus, ele vai abolir, ele quebra a parte do cerimonial da lei, ou seja, as coisas que eram cerimônias não tem que ser feito mais, porque Hebreus fala disso. Então, eles têm que cumprir a parte moral da lei. Então essa questão também do circuncidar, que hoje eles fazem, não, a circuncisão é algo cerimonial, tinha uma cerimônia para fazer e tal. Hoje não precisa mais da cerimônia, hoje tem o batismo. Porém, aí tem um problema. A cerimônia da circuncisão, ela é antes da lei. Esse pacto foi feito com Abraão, e a lei foi dada a Moisés. Então, como que fica isso? Então, é uma coisa que os aliancismos, eles têm que trabalhar isso, entendeu? Quando eles são questionados, cara, beleza, a gente aqui, tá, beleza. Então, mas, e a circuncisão foi feita com Abraão, ela não está na lei. Beleza que a cerimônia foi quebrada, mas e aí? Não tinha lei nessa época. Então, com isso, cara, alguns aliancistas, eles têm, dentro deles mesmo, como eles falam assim, a gente está batizando a criança, estamos inserindo ela na igreja, então essa criança ela pode ceiar. Aqui na nossa igreja nós temos o hábito das crianças participar da Santa Ceia conosco. Então, eles têm essa mesma divergência dentro deles. Eles falam assim, cara, a criança pode ou não? Ela faz parte ou não da igreja? Então, dentro do aliancismo, existem essas duas linhas ainda que se divergem deles mesmos. Só mais 2 slides para a gente chegar nos últimos. A doutrina também fortalece a questão, eu queria dizer, a doutrina do aliancismo também fortalece a questão da perseverança dos santos.
no sentido de que não importa o que você passa, ou qual seja a perseguição, você vai passar por isso, porque Deus tem com você um pacto e Ele vai te sustentar. Ou seja, quando a gente vê ali, a gente falou sobre isso na aula passada, quando a gente colocou ali os 5 pontos do calvinismo, 5 pontos do arminianismo. Dentro do calvinismo nós temos um dos pontos que é a perseverança dos santos, né? Então, aqui, a doutrina do aliancismo, ela ajuda a fortalecer isso. Por quê? O camarada, porque, é igual eu falei, gente, nós não estamos falando aqui de quem é certo, quem é errado. E a gente também não pode ser desigual falar uma coisa que esses caras não falam. Por exemplo, a gente, o calvinismo, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, cara, eles não ensinam isso. Eles não ensinam uma vez salvo, salvo para sempre. Isso aí, quando a gente fala isso, é porque a gente desconhece o calvinismo. Aí a gente, para poder, no sentido pejorativo, né, falar mal, a gente fala dessa forma. É igual, por exemplo, quando a gente fala dos puritanos. Você já ouviu falar esse termo puritano? Esse termo puritano é pejorativo, é um xingamento. Esses caras foram os santos no mundo, cara. Tem até um livro, que eu tenho um livro lá em casa, que fala assim, Os Santos no Mundo, conta as histórias dos puritanos. Esses camaradas, eles seguiam tão firmemente a palavra de Deus, eles eram tão rígidos que as pessoas falavam assim, os puros lá, esses aí são os mais puros que todo mundo, é o santão. Aí o nome deles se tornou puritano, de que veio de puro, né? A galera falava assim, os puros aí, os puritanos. Era pejorativo, era um palavrão, porém isso deu uma identidade para ele, os puritanos. Os santos, eu tenho um livro chamado Os Santos no Mundo, que conta a história dos puritanos. Esses camaradas, eles foram top, cara. Muitos deles assim, são a referência para nossa teologia aí, são caras que foram feras. Então a gente não pode ser tratar da mesma forma o calvinismo. Os caras uma vez, não, eles não defendem isso. Se o camarada que desviou, eles falam, esse camarada nunca foi salvo. Entendeu? Eles não vão falar assim que o camarada, uma vez ele é salvo, ele pode sair da igreja e fazer o que ele quiser, que ele vai ser salvo. Não. Esse camarada que saiu nunca foi salvo para eles. É isso que é o ensinado. Então, a questão da perseverança dos santos, por que o aliancismo dá uma sustentação para isso? Porque embora toda dificuldade que o cara vai passar, toda dificuldade, ele vai saber que Deus vai cuidar, porque Deus tem um pacto com ele, Deus tem uma aliança com ele, e Deus vai sustentar ele. Assim, as promessas de terra, muitos descendentes e bênçãos feitas a Israel no Antigo Testamento, têm sido espiritualizadas e aplicadas à igreja. O que o aliancismo faz? Eles não divergem, eles não diferem Israel da igreja, é uma coisa só. Então eles pegam as promessas para Israel e passa para a igreja, porque a igreja é tipo assim, ela é a sucessora de Israel, não é um povo, outro povo. Então as promessas de Israel, eles passam para a igreja. A doutrina do pacto exige que as promessas bíblicas sejam interpretadas de forma não literal. E não só a Bíblia toda, eles interpretam de forma não literal. Ou seja, exemplo, Apocalipse 20. O milênio que é citado nessa passagem, para eles não existe, não vai ter 1000 anos. Isso é um simbólico, é 1000 anos simbólico. Por exemplo, quando a gente falou na Páscoa, qual o dia que Jesus morreu? A gente voltando nesse assunto. O dia da semana para ele ressuscitar no primeiro dia, que seria domingo. Eu não lembro se a gente comentou, mas ele morreu na quarta-feira à noite que Jesus morreu. Porque quando você faz a conta de 3 dias e 3 noites que ele precisaria estar morto, vai dar justamente no primeiro dia da semana, que ele vai ressuscitar no domingo, que não era literalmente o domingo, mas era o sábado, depois de 6 horas da tarde, que já contava domingo. Aí, quando o aliancismo vai explicar isso, ele fala que Cristo morreu na sexta-feira. Aí fala assim, mas então os 3 dias que ele precisava, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, deveria Cristo ficar também na terra, como se diz, no seio da terra. Eles vão falar, não, esses 3 dias são simbólicos. Então eles não têm como literal, não tem que ser 3 dias, é simbólico, isso é simbólico. Então eles não têm dificuldade nenhuma e falam assim, não foi na quarta porque esses 3 dias são simbólicos. E assim como são 3 dias simbólicos,
1000 anos também, o milênio é simbólico. Ele não acontece literalmente 1000 anos, entendeu? A igreja não substitui Israel, ela é a sucessora de Israel, e entre o Pentecoste e o arrebatamento da igreja se torna o Israel. Entre o Pentecoste e o arrebatamento, a igreja se torna o Israel de Deus. Após isso, as promessas são direcionadas a Israel novamente, e aí acontece a volta de Cristo. Então, o dispensacionalismo, uma coisa assim especial dele, é que as promessas, elas não são literais, as coisas... Existe coisa literal? Sim, mas aquela coisa assim que vai dar uma dificuldadezinha de entender, aí é só colocado assim, não, isso é literal, isso não é literal, não tem que acontecer dessa forma. Então, isso nós temos essas duas visões, dispensacionalismo e aliancismo. Isso, cara, por que eu coloquei isso? Hoje a gente não vai entrar na estátua ainda, porque primeiro a gente tem que entender isso, porque senão lá na frente, cara, a gente vai ver assim, não, Dias, mas por que esses caras... Aí eu vou falar assim, ó, tem uma linha que não acredita no milênio, você fala assim, mas esse cara também é herético, não acredita. Não, é porque eles são aliancistas. E o aliancismo não crê no milênio literal. Então vocês precisam saber disso, para na hora que a gente estiver dentro da escatologia, dentro dos acontecimentos, vocês não vão tomar susto e vai ficar, não, mas esse cara também, ele examina a Bíblia do jeito que ele quer. Não, ele é aliancista. Mas esse aqui acredita nisso? Não, ele é dispensacionalista. Então agora, eu não sei se vocês estão vendo direitinho, daí vocês estão vendo direitinho? Mais ou menos, né? Isso aqui eu vou mandar no grupo nosso lá, mas aqui é o seguinte, só tem mais 2 slides, agora está falando aqui, visões escatológicas, são as visões que a gente está acostumado a ouvir, tá? Talvez aqui, quando você entender isso, você vai fazer uma visão sua que ela nem existe, vocês vão entender por quê. Porque não existe uma visão assim, que ela é certinha. Por exemplo, deixa eu explicar o que é primeiro, depois nós vamos falar disso. Aqui é a visão, as visões escatológicas quanto ao arrebatamento e à grande tribulação. Então aqui, no que eu vou explicar, eu estou falando do arrebatamento e da grande tribulação só, ok? Então, aqui essa cruz aqui, essa cruz é a primeira vinda de Cristo, que é quando Cristo veio na terra aqui, morreu por nós na cruz, é a primeira vinda de Cristo, ok? Então essa cruz aqui é a primeira vinda de Cristo. Nessa primeira opção aqui, o nome dela é pré-tribulação, ou seja, pré-tribulacionista é a mesma coisa. O que é o pré-tribulacionista? Porque aqui, entenda o seguinte, aqui é a primeira vinda de Jesus. Esse outro pontinho preto aqui é o início da grande tribulação, que dura 7 anos, vem até aqui, Depois da grande tribulação, esse período aqui, é o milênio. Aí o milênio, ele dura isso aqui nós temos o juízo final. E depois do juízo final, novos céus e nova terra. Recapitulando, eu vou explicar no de baixo aqui, não vou explicar no de cima, para não fazer confusão. Primeira vinda de Cristo, é nessa cruz. Esse espaço aqui, é o tempo que nós estamos agora, ok? É o período da igreja. Então, primeira vinda de Cristo, período da igreja que nós estamos. Aqui, esse primeiro pontinho preto, inicia a grande tribulação, que dura 7 anos, vem até esse pontinho preto aqui. Então, aqui dentro, grande tribulação. Depois que acabar a grande tribulação, entra no milênio. Esse período aqui é o milênio. Esse pontinho preto aqui é quando termina o milênio e entra juízo final, ou seja, quando Deus vai julgar todas as coisas. Depois do juízo final, novos céus e nova terra. Ficou claro isso aqui? Ficou claro mesmo para todo mundo ou alguém tem dúvida ainda? Eu posso explicar de novo. Tem dúvida não, né? Então, beleza. Então, agora eu vou falar o que é essa primeira visão aqui, pré-tribulação, que é o pré-tribulacionismo. Eles acreditam que
eu vou falar eles acreditam, não porque eu não creio nisso, é porque eu quero ser neutro aqui, não quero influenciar vocês a achar uma visão certa, ok? Mais para frente a gente vai trabalhar isso. Então, o pré-tribulacionismo acredita que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Ou seja, Jesus aqui, ó, quando inicia a grande tribulação, ele vai arrebatar a igreja. Só que esse arrebatamento da igreja é secreto. É aquele arrebatamento que a gente viu no filme do início aqui, ó. A pessoa está balançando estava balançando lá, puf, sumiu. O cara está dirigindo o carro, puf, sumiu dentro do carro. O avião tá lá em cima, lá sumiu o piloto, o avião, puf, caiu. Esse é o arrebatamento secreto que pertence à linha pré-tribulacionista. Ou seja, no início da grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada nos ares, ok? Então aqui é a segunda vinda de Cristo, ó, porque ele veio aqui, morreu na cruz. Aqui Jesus voltou a segunda vez, arrebatou a igreja. Arrebatou a igreja e inicia a grande tribulação. Aí vai ser 7 períodos de grande tribulação. E a grande tribulação ela é dividida em 2 etapas. 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Ou seja, nesses 7 anos, 3 anos e meio vai ser de boa. Por exemplo, nessa visão aí, o anticristo, ele vai resolver o problema mundial, cara. Ele vai resolver o problema da fome, vai aproximar as nações, povos, vai ter uma paz na terra. Então, vai ser 3 anos e meio de falsa paz, ok? Depois de 3 anos e meio, aí vai começar uma perseguição aos judeus e aquelas pessoas que criam em Cristo, mas não subiram com a igreja, porque não estava preparado. Então, vai começar a grande tribulação, essas pessoas vão ser perseguidas aqui. Aí, no final da grande tribulação, Jesus vem de novo com a igreja agora. Porque eles acreditam o seguinte, o pré-tribulacionismo acredita que a igreja sobe antes da grande tribulação. Aí, nesse período de 7 anos de grande tribulação, a igreja vai estar na bodas do Cordeiro com Cristo, lá em cima, numa ceia com Cristo. Então, e o pau quebrando aqui embaixo, velho. O pau está quebrando aqui e a igreja lá em cima, na bodas do Cordeiro. Aí, no final dos 7 anos, Jesus volta de novo com a igreja que subiu aqui, a igreja subiu aqui. Jesus volta agora para quê? Para buscar o Israel e aquelas pessoas que se converterem durante a tribulação. Desculpa. Então aqui seria a segunda vinda, aqui é a terceira vinda de Cristo. Aí aqui no papelzinho que está escrito assim, segunda vinda. Por que segunda vinda? Porque eles não contam isso aqui como uma outra vinda, porque Jesus não vem na terra, ele não pisa na terra, ele arrebata a igreja no ar. Puf. Então eles não contam que Jesus veio aqui. Mas querendo ou não, cara, é uma vinda e a outra é a terceira, entendeu? Então, Jesus veio aqui, buscou a igreja e o povo de Israel. Depois disso, o que acontece? Milênio, 1000 anos de Deus no governo, um governo teocrático, Deus governando as nações, o mundo, Deus, tipo assim, ó, o anticristo, na grande tribulação, ele quer ser o líder mundial. Aí Jesus chegaria, destronaria ele e falou assim, agora eu comando. 1000 anos de governo de Deus, entendeu? Governo teocrático. Deus no comando, e 1000 anos literais, vai acontecer um milênio mesmo. E quem vai estar nesse milênio? Aqueles que foram salvos aqui, entendeu? Eles vão estar reinando com Cristo, e 1000 anos o quê? Vai nascer gente, vai morrer gente, é 1000 anos, entendeu? É tempo demais, então, gente vão nascer, vai estar a vida normal no milênio, mas com Cristo governando. Até agora não tem juízo final, tá? Até agora. Depois de 1000, e detalhe, nesse 1000 anos, o que acontece com o diabo? Ele está preso, porque a Bíblia fala em Apocalipse que ele vai ser preso por 1000 anos, então eles colocam aqui que ele está preso no milênio, ele está preso, depois que está acabando 1000 anos, o diabo vai ser solto, e ele vai conseguir enganar muitos de novo, ele vai conseguir enganar, aí sim, vem o juízo de Deus, onde Deus, ele pega o diabo, lança lá no inferno já,
e acaba com esse negócio todo, vai julgar todo mundo, e quem tiver ir para o céu vai para o céu, quem tiver para o inferno vai para o inferno. Aí acaba essa visão, entendeu? Jesus veio aqui na cruz, arrebatou a igreja antes da grande tribulação aconteceu, nós na boda do Cordeiro, depois Jesus volta com a igreja, acontece o milênio, depois do milênio o diabo é solto, e acontece o juízo de Deus, depois do juízo de Deus, novos céus, nova terra. Essa é a visão pré-tribulacionista. Por que pré-tribulação? Porque a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Então, tudo que eu estou falando aqui é relação à tribulação só. Então, o termo pré-tribulação quer dizer que é arrebatado antes da tribulação. Segunda visão, mid-tribulação. Ela é exatamente igual à primeira, com uma coisa só que difere. Eles acreditam que a igreja, os 3 anos e meio primeiro da grande tribulação, que vai ser os 3 anos e meio de falsa paz, a igreja vai estar aqui. Ou seja, a igreja vai ver o desfecho do anticristo aparecendo, vai ver todas os acordos mundiais acontecendo, a paz prosperando, os povos prosperando. Na hora que o povo começar a quebrar, a igreja ser arrebatada. Arrebatada no meio da grande tribulação. E no final a igreja volta com Cristo também, igual aqui. O resto é tudo igual. Então aqui, ó, pré-tribulação quer dizer que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Mid-tribulação quer dizer que a igreja é arrebatada no meio da grande tribulação. Agora a terceira visão é pós-tribulação, ou seja, a igreja é arrebatada depois da grande tribulação. Essa é a diferença. A igreja, Jesus veio aqui, aí aqui é o período da igreja. Aqui começa a grande tribulação com a igreja lá dentro, o pau quebrando, filho. E vai passar tudo que tiver de passar o sofrimento. No final da grande tribulação, Jesus volta e busca a igreja. Depois disso, existe um milênio normal, igual às outras visões. Então, aqui é tudo referente só à tribulação. 1, a igreja é arrebatada antes. 2, é arrebatada no meio. 3, é arrebatado depois. Ok? Aí, nas próximas aulas, nós vamos trabalhar cada um independente. As visões bíblicas, né, versículos bíblicos que vai manter essa visão aqui, essa e essa. Biblicamente, como que a gente defende isso? Então, tudo aquilo que eu tratei aqui é referente ao arrebatamento e grande tribulação. Agora, o último slide é uma visão quanto ao milênio, só a parte do milênio. Então, nós temos aqui agora uma visão pré-milenismo, pós-tribulacionismo. Esses dois, o problema é que eles misturam esses nomes, não precisa misturar. Nós vamos falar só de milênio, ok? Pré-milenismo dá a entender que é antes do milênio. Pré-milenismo, ou seja, Jesus, o arrebatamento, ele acontece antes do milênio. É só isso que essa visão quer dizer. Pré-milenismo. Aí eles juntam esse negócio aqui, ó. Pré-milenismo, pós-tribulacionismo, quer dizer que Jesus arrebata antes, depois da grande tribulação. Eles juntam a visão lá da tribulação com a do milênio e faz uma visão inteira. Entendeu? A visão que já pega o arrebatamento, o milênio e tudo. Então, a primeira visão, pré-milenismo, pré, quer dizer que Jesus arrebata a igreja antes do milênio. Segundo, pré-milenismo dispensacionalista, é a mesma coisa, cara. Não vou nem tentar explicar ele, não, porque ele é a mesma coisa. No primeiro aqui, ó, pré-milenismo, a igreja, ela vai passar a grande tribulação e vai ser arrebatada só depois da grande tribulação. Porém, isso acontece antes do milênio. A segunda, pré-milenismo, aí colocaram aqui, ó, dispensacionalismo, eles acreditam nas dispensações que a gente falou aqui, que Deus trata a igreja em tempos diferentes. Aí fala assim, ó, pré-milenismo, pós-tribulação, ou seja, Jesus volta antes do milênio, porém depois da grande tribulação. Eu acho que eu estou fazendo confusão na cabeça sua ainda, não? Vocês estão entendendo mais ou menos? Olha lá, hein, gente. A terceira é
Pós-milenismo, cara. Essa aqui, ó, essa visão se perdeu no final das contas. Hoje, quando a gente vai falar de escatologia, a gente já quase não se fala dessa visão mais, porque ela pregava que não tinha nada, velho. Não tinha tribulação, não tinha arrebatamento da igreja, que ia chegar o milênio e Jesus, ele já fazia tudo depois do milênio. Ele já voltava, já fazia, arrebatava a igreja, juízo final e trono branco, tudo de uma vez. E o que eles sustentavam essa visão era que quando Jesus voltasse, o evangelho já teria se propagado de uma forma muito grande e as pessoas se converteriam. E nesse converter, eles acreditavam, ó, vai ter uma conversão em massa no mundo e Jesus vai voltar. Porém, aí lá em Lucas, se eu não estiver enganado, eu ia anotar essa passagem, mas esqueci de anotar, mas em Lucas, os discípulos estão conversando com Jesus, Jesus fala assim, ó, eles estão falando tipo de um sermão escatológico de Jesus, das últimas coisas, como que seria, aí Jesus fala assim, ó, por acaso, quando Jesus voltar, ele vai encontrar tipo fiéis na terra, ele vai achar fé na terra, pessoas fiéis a ele vai achar isso na terra. Então, só esse versículo, cara, destruiu essa visão, porque eles acreditavam que quando Cristo voltar, o evangelho seria pregado para todo mundo e ia conversão em massa. Aí Jesus, o próprio Jesus fala assim, porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra, ele vai achar pessoas que o esperam de verdade. Então, esse capítulo, esse versículo, destruiu essa visão, e ela hoje é pouco usada. E a última visão é o amilenismo. O amilenismo é a visão do aliancismo, que o milênio, ele é simbólico, ele não é literal, ele não vai acontecer. Porém, esse nome amilenismo, ele tem sido muito mal interpretado. Quando fala amilenismo, dá a intenção que não existe milênio. Eles não acreditam no milênio. Não, eles acreditam no milênio, sim. Porém, no milênio que não é literal, um milênio simbólico, que não vai acontecer 1000 anos de verdade. Então o amilenismo é a visão dos aliancistas, que a gente viu hoje. Então, eles acreditam que esse milênio, ele é simbólico, depois do milênio que acontece tudo, a segunda vinda, juízo final e acabou, trono branco. Isso aí é o amilenismo. Então, pessoal, eu sei que a princípio fica muito complicado para a gente entender, é muita informação, tá? Mas nas próximas aulas a gente vai esmiuçar isso aí melhor e vai ficar mais claro para a gente. Amém? Então, esse material aí que vocês têm, nós vamos fazer muito uso dele. E esses que eu passei hoje, que vocês não têm, é porque tem muita coisa que está escrito à mão. Eu não passei ainda eu vou passar para vocês. E esse slide aqui, eu vou colocar no grupo hoje, para todo mundo ter acesso a ele. E na próxima aula a gente já vai entrar nas visões específicas, vamos falar as bases bíblicas para cada visão, entendeu? Porque isso aí vai ser bom para nós, para quando você estiver de falar teologia, de escatologia com alguém, ninguém vai ficar bravo, entendeu? Você vai precisar enfiar a sua visão goela abaixo no cara, não. Você vai saber de que igreja que ele é, você já vai falar, não, cara, a sua visão é um pouquinho diferente da minha, porque você crê nisso e nisso. Talvez você pode, você e ele ali entrar num acordo, falar assim, cara, isso aqui, o que acontece? No amilenismo, o diabo está preso no milênio, e o milênio é hoje, o diabo está preso hoje? Como é que funciona? Tipo isso, né? Aí você pode entrar nesses debates assim, que porventura, a resposta disso para o diabo, hoje é o milênio para eles. Nós estamos vivendo um milênio literal. E o milênio fala que o diabo está preso. O diabo está preso hoje, aí eles vão responder o seguinte, é como um cachorro que está na corrente. O cachorro que está na corrente está preso. Mas se você entrar no raio até onde a corrente vai, esse cachorro vai te morder mesmo preso. Agora, se você passar longe desse cachorro, ele não vai te pegar. Então, é isso aí mais ou menos que eles vão te falar, entendeu?
E tudo isso, cara, você vai achar a base bíblica para isso, tá? Eles nos... Imagina, os amilenistas são os presbiterianos, os caras de mais base bíblica que tem aí, rapaz. Então você vai falar assim, esses caras são loucos? Não são loucos não, pode ter certeza. Então, pessoal, por hoje é só. Eu sei que muita informação em pouco tempo, né? Também não dá para a gente ficar mais tempo, né? O dia é cansativo, mas nós vamos amadurecendo isso aí mais para frente nas próximas aulas. Amém? Coloca de pé e vamos fazer uma oração. Clebão, faz uma oração para nós aí, por favor. Meu Pai, nós queremos te agradecer por esse momento de conhecimento, de sabedoria, que teu Espírito Santo ministrou ao nosso espírito, meu Pai. Assim como diz a tua palavra, que Jesus crescia em sabedoria e em estatura. Que assim seja a tua igreja, que assim seja, meu Pai, o teu povo. Nós queremos te agradecer, papai, porque nessa noite nosso entendimento, ele foi aberto e nunca mais será o mesmo. Papai, continue abençoando o pastor Chesco, meu Pai, que doou, entregou a vida dele, meu Pai, para nos abençoar neste lugar. Meu Pai, eu quero declarar que essa escola irá crescer de uma forma sobrenatural e que essa igreja será estruturada, meu Pai, verdadeiramente na rocha verdadeira que é Cristo Jesus. Pai, leva cada um para a tua casa em segurança e que cada um possa ter uma noite abençoada. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.